Olá, pessoal, que a paz de Deus esteja sempre presente na vida de cada um. E vamos continuar com a liturgia, né? Foram passados áudios para as pessoas que eu tenho no Zap, né? Revelações, com licença, fortes, né? Mas ao mesmo tempo leve, que era para termos conhecimento dos propósitos do nosso Pai e o que ele iria fazer na terra. Vamos agora continuar com Efésios 1, né? Que vai ser do 13 até o 17 e a compreensão dada pela sabedoria, essa serva, para cada um de vocês que escutam esta mensageira do nosso Pai. Vamos lá. Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis. Com licença, pessoal, vou começar novamente, né? Efésios 1, bênçãos em Cristo. Eu vou começar com o 1 e continuar do 13 ao 17, que é a compreensão, tá bom? Então vamos lá, Efésios 1, bênção em Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Pessoal, antes de iniciar, o que aqui quer dizer? Paulo, né, era o que? Um profeta, né? Na época, passava-se de lugar em lugar falando a palavra do nosso Pai. Que aqui se fala apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Preste bem atenção, Paulo, que era Pedro, depois foi João e depois foi chamado de Paulo, né? Que era para fugir ainda, né, dos reis que queriam, né, assim, ceifá-lo da terra. Então vem aqui Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quer dizer o quê? Ele era a lei maior naquela época, né? Era uma destra ungida através do nosso Pai, através de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, para poder nós profetizarmos em sabedoria a palavra dada dos céus para nós, né? Para podermos passar a palavra aos cegos na terra, as pessoas que têm o quê? Uma menção de sabedoria mais humana do que do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Né, que não tem um reconhecimento do nosso Pai. Então, são civilizações errôneas, civilizações errando, continuando um erro que essas pessoas passam a profetizar errado, né? De ensinamento de humano com humano, mas não do Espírito Santo através de Jesus Cristo para aquele servo do Senhor para passar para os fiéis do nosso Pai, né? Aquele que busca a palavra, aquele que quer a continuação na vida na terra e depois ter a salvação após a morte. Então vamos aqui no 13, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então ele ali pregava a salvação para as pessoas, né? E o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer que todas as palavras que ali o profeta Paulo, que antigamente era Pedro, João, né? E continuou como Paulo na terra. Afastado da sociedade, mas direcionando a palavra de Deus, né, como um mensageiro na terra. Então, essa é a palavra que Deus quer revelar para cada um de vocês. E vamos no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Quer dizer, o qual é o penhor da nossa herança, quer dizer, o amor em Cristo, para nós sermos elevados para nosso Pai, salvos, né? Para podermos ter a redenção aqui na terra, em louvor
da sua glória, quer dizer, a possessão adquirida e a redenção, para a redenção da possessão adquirida, significa o quê? Nós redimirmos os nossos pecados, pedirmos sempre perdão ao nosso Pai, para um dia, quando formos até, né, assim um exemplo, vamos colocar até o encontro de Jesus Cristo, então quando for no fim de tudo, então Jesus Cristo mostrará que os servos dele, as pessoas fiéis que amam só o nosso Pai e só a Ele, esses têm a salvação eterna. Imagina, perpétua, para sempre, vivo, né? Então é uma ressurreição. Então significa a possessão adquirida, quer dizer, a sua fé em Cristo Jesus, que Ele vai nos salvar para nós termos o perdão de tudo que fizemos aqui e é através dele que dá esse perdão para chegarmos ao nosso Pai, não aos outros santificados na terra, que são pessoas não sobrenaturais, não são pessoas divinas que vieram do céu, né? Jesus Cristo veio do céu, né? Então temos a geologia, né? A natureza de Jesus Cristo na Bíblia, né? E nascemos e nos criamos sabendo disso. E hoje em dia tem muitas crianças que não têm esse entendimento, porque não é passado para eles, né? Então vamos lá. As orações em favor dos Efésios. Versículo 15, Efésios 1, versículo 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, pessoal, aqui quer dizer a complementação do Paulo, né? A complementação de tudo que ele tinha que falar aqui na terra, né? Passado a sabedoria de Deus através de Jesus Cristo nele, em Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo para dar sabedoria e continuação da palavra verdadeira de Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Então, cada um tem que ter aquela fé. Não é após a morte que nós vamos ter salvação, mas é antes da morte. Então, nós temos que nos arrependermos, ver os nossos erros, para não continuarmos, porque aí, quando nós somos ceifados da terra, então não temos problema nenhum. Vamos em paz, porque sabemos que somos o nosso Pai. Então vamos lá. E o vosso amor para com todos os santos, quer dizer, ter o conhecimento de todos que passaram aqui na Bíblia. E esses que estão aqui catalogados aqui na Bíblia, esses são os verdadeiros, não outros que são inventados, né? Pelas igrejas nos dias de hoje, fazendo com que seja uma geração morta para os olhos do nosso Pai. Por isso que está havendo tanta degradação na terra, tanta assolação. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha o que vai acontecer no Brasil, em algumas regiões, em alguns lugares, né? E não só em alguns lugares, quando continuarmos fazermos, né? Eu falo continuarmos fazendo porque eu não posso citar nomes, não posso citar religião, porque aí seria uma ordem dada por Deus através dessa serva, dessa boca, para poder acontecer na terra. Então, por isso que temos que falar nós, né? Que nós erramos. Então, temos o perdão através de Jesus Cristo. Então, enquanto continuarmos com santificação na terra, porque só existe no céu, né? Aquelas pessoas que passaram a vida, a palavra do Senhor. Então, eles um dia vão ter o quê? Um manjar, né? Um banquete maravilhoso no reino dos céus, né? Mas quando for o tempo propício da palavra do Senhor, nosso Deus, né? Então, essas pessoas santificadas são aqueles que vivenciam a sua vida a falar a verdade de Jesus Cristo enviado por nosso Pai. Então, é essa palavra que aqui se fala. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, todo aquele que passa a palavra e
sabe que Jesus é o único Salvador. E o vosso amor para com todos os santos. Santos são santificados no céu através do nosso Pai. Não podemos nós, seres humanos, dizer que alguém ou aquele é santo. Então, só o nosso Pai é denominado e a Jesus Cristo dizer se é aquele dali porque ele tem um conhecimento do coração, se tem a maldade, porque existe lobos em formas de ovelhas dentro das igrejas. E isso é real. Por que é que quando acontece ter inundação, inundam uma igreja? Porque algo tem de errado. Então, esse erro simples, mínimo, faz com que as ordens do Senhor, as nuvens, ao mar, aos rios, à terra, aconteça tudo o que tiver de acontecer. Independente de igrejas, porque se for aquela santificada em nome de Jesus Cristo, para ter a nós, seres humanos, ter a vida eterna e termos o reconhecimento da salvação para o nosso Pai, então aquela igreja não acontecerá nada. Aquela casa não acontecerá nada. Aquele servo não acontecerá nada. Aqueles fiéis daquele servo não acontecerá nada. Sempre Deus estará aliviando todos os dias aqui na terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Então, quem não tiver reconhecimento na terra de Jesus Cristo, que vai ser o único que vai nos salvar, então esses outros não terão a vida eterna, porque não tem reconhecimento do nosso Pai. Por tudo que Jesus Cristo passou, foi o segundo filho, né? Veio Adão e aconteceu o que aconteceu. Aí veio Jesus Cristo para nos dar a salvação, para nós termos a vida eterna em nosso Pai. Agradecendo de dia e de noite, é essa palavra enviada pelo nosso Pai. Vamos no versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quer dizer, não cesso de dar graças a Deus por vós. Quer dizer, um ao outro, nós sempre. Tá acontecendo algo na televisão antes de dormir, pessoal. Vamos colocar antes de dormir, antes de colocar nossa cabeça em cima de um travesseiro, orar pelo aquele que está precisando de ajuda do nosso Pai. Então, quanto mais orarmos, mais chega no céu e Deus ali vai e coloca a mão sobre aquele lugar, para que passem momentos que passaram difíceis, mas em louvor ao nosso Pai, em agradecimento ao nosso Pai por terem a vida aqui na terra e ter um recomeço para continuar, né? Então é essa palavra viva do nosso Senhor. Nós fomos feitos para sermos capazes de viver do nada e em Jesus Cristo e nosso Pai chegarmos a ter tudo. Então temos tempos, né, terríveis, mas temos também um tempo de bonança. Então vamos lá, pessoal, no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha que palavra bonita, pessoal, que foi a parte final que o Pai quer revelar para vocês. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. São palavras reconhecidas através do nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu cada um de nós para o vosso Filho, para nós amarmos, eu ia falar amarmos e amá-los, né? Amá-los e amar os dois ao mesmo tempo, porque são um só. Quando nós falamos o nome do nosso Pai, estamos também com o coração em contrição Espírito Santo ao nosso Jesus. Só que para o nosso Pai, nesses tempos, que é início do fim dos tempos, então Jesus está na terra, então ele ouve mais e revela para o nosso Pai. Então por isso que muitas das vezes alguns servos oram e não alcançam, mas algo tem. E tem pessoas que começam a louvar o Senhor
e tem êxito em doença, em tudo que está acontecendo na terra, principalmente proteção. Então, a fala do nosso Pai se fala, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, olha que palavra bonita, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, são momentos maravilhosos entre o nosso Pai e o ser humano. E você que está em casa, passem a se prostrar perante nosso Pai, passem, aquele que pode, aquele que não pode levantar as mãos todos os dias, para que a sua geração lá na frente tenha conhecimento mais leve que aqueles blocos de terra, aqueles blocos de areia, aqueles blocos que tem, né, em todas as situações da nossa vida aqui na terra. Então, aqui se fala para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Quer dizer que o nosso Pai dá a nós, seres humanos, o nosso Senhor Jesus Cristo, para estar revelando em sabedoria a verdade do reino dos céus, né? A cada parte da Bíblia aqui na terra, para podermos aconchegar o Espírito Santo de dentro de nós, para continuarmos a ter gerações na terra, a evitar doenças graves que existem na terra. E o Pai quer que revele algo muito forte e muito maravilhoso para cada um de vocês. Teve dias que ele me pedia isso, eu não conseguia fazer o vídeo, enviava áudios e não conseguia fazer vídeo. Então, hoje, pessoal, uma palavra viva do Senhor para cada um de vocês em casa. O nosso Pai estará tirando doenças na terra. E é verdade verídica, acreditem. E mesmo aquele que não acreditar, o Pai vai mostrar que nós vamos ver hospitais sem filas, médicos precisando de pessoas para poder eles ganharem o pão, que é a verdade. Mas o Pai vai cessar um pouco as doenças, porque Ele está vendo quanto o povo dele está em sofrimento, quantas doenças horríveis de geração em geração, de lugar em lugar. Então está sendo muito forte para o nosso Pai ver o quanto a terra está cheia de doenças e maldades, né? Também. Mas hoje o nosso Pai revela por esta boca que não vai citar nomes de doença, mas aquele já falou no Zap sobre as doenças, essas doenças serão castigadas, essas doenças serão exterminadas do nosso tempo, que é os tempos de hoje, porque o nosso Pai está trabalhando em bairros, em ruas, enchentes, tantas coisas acontecendo, e vem alguém, né, para poder dizer assim para nós que nós temos que sempre ter medicamentos, mas lá na frente o nosso Pai vai nos mostrar a partir de hoje que nós não precisamos de linha, nós não precisamos de doença, nós não precisamos de nada que faz com que o vosso Filho Jesus, né, venha até a terra um dia para nos libertar. E enquanto isso, ele tirará todas as dores e aflições de nós na terra. E que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. O próximo vídeo, pessoal, vou estar falando sobre o Salmo 91 novamente e que o Espírito Santo revele com boas novas para cada um de vocês. Só vou dar essa palhinha aqui, né? O Senhor é a nossa bondade, é o nosso amor, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Dirá o Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha habitação. Então, é essas palavras que nós temos que falar para o nosso Pai, que Ele habite nos nossos lares, que por mais que esteja acontecendo ventos, vendavais,
frio, enchente, mas nós continuamos sendo do nosso Pai. Então, que o Pai sempre abrace os nossos corações e as nossas vidas com amor e com ternura através do Espírito Santo. Amém? Que a paz de Deus esteja na casa de cada um de vocês. Só não posso citar o nome, só depois que. Pessoal, não posso falar mais nada. Perdão. Muito obrigado por ouvir essa Lia Mensageira de Deus. Vai continuar o nosso pai, que aqui deu um lembrete, vai continuar o Rio Grande do Sul. Não vai parar, é até julho, pessoal, que tem que acontecer muitas coisas. Mas em agosto, o nosso pai vai dar livramento. Ele vai deixar até setembro. Nós, com o tempo que está hoje em Jaguariúna, quem mora aqui em Jaguariúna tem um conhecimento. Não é um frio, frio, mas é aquilo quebradinho. Durante o dia, o nosso pai separará o sol, durante a noite, a lua, como sempre ele fez, para que nós passemos um tempo na terra sem precisar até de muitos gastos, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições. Então, o nosso pai vê o menor. Então, esse menor é aquele que não tem condições de gastar muita luz e nem o próprio gás. Então, essa palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. Amém? E que assim seja. Até o próximo vídeo, pessoal. Mas lembre-se, nosso Pai vai estar tirando doenças da terra. Amém? E que a paz de Deus esteja sempre presente nas suas vidas. E até o próximo áudio e vídeo. Amém? E que assim seja. Uma boa noite, um bom dia e uma boa igreja, né? Quem são as ovelhas do Senhor dentro da igreja, que fica de joelho ali toda vez. E também todo aquele que veio rapidinho e agora vai ter que passar por uma parte mais bem, um exemplo assim, uma parte nas nossas vidas de aprendizado, porque é através das dores que nós passamos a ter a salvação. Porque se o nosso Pai hoje não estiver fazendo o que está fazendo, aonde nós iríamos chegar a não ter a salvação? Então, essa palavra viva do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço e uma boa noite, um bom dia, um bom trabalho, assim que vocês ouvirem. E bênçãos vai chegar em nossas vidas, nossas casas, tá bom? Até quem tem entupimento no nariz, até coisas simples que às vezes com um remédio já fica bom, então vai ficar bom para sempre. Amém? Então, essa palavra que o nosso Pai quer que revele para cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês com amor e carinho. Até o próximo áudio e vídeo. Amém? Tchau, tchau, pessoal.